Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta com o True Speak. Como sempre, tem aqui várias cartas. Eu peço a todos que mandem cartas breves, curtas, não passe de 10 ou 15 linhas, porque senão a gente não pode ler inteira aqui. Que tem umas cartas ótimas que eu gostaria de ler inteirinha. Eu vou deixá-las mais para o fim. Se for o caso, eu não digo que vou ler inteira, mas pelo menos uma seleção. Mas se vocês abreviarem as cartas, que vocês estarão quebrando um galho para mim. Eu sei que isso é difícil, eu também tenho o mesmo problema, porque coluna de jornal, com exceção do Diário do Comércio, também elas já são, o espaço é pequeno e parece que diminui a cada dia. Quanto mais aumenta o tamanho do jornal, mais diminui o tamanho dos artigos, né? Quer dizer, isso são jornais feitos só quem não gosta de ler. Então também tem esse problema, eu compreendo perfeitamente a dificuldade de explicar em poucas linhas, mas façam um esforcinho, né? Muito bem, vamos começar aqui com uma carta do Felipe Ortiz. Essa é a carta curtinha. Ele diz: 3 livros me chamaram a atenção recentemente. Gostaria de saber se o senhor já leu algum deles e o que achou. O primeiro é The Anatomy of Melancholy, de Robert Burton, Anatomia da Melancolia. O segundo é On Growth and Form, de Darcy Wentworth Thompson. E o terceiro é The Shape of Ancient Thought, de Thomas McKinley. Olha, esse último eu não li, agradeço a sugestão e até já encomendei aqui pela Amazon, mas os outros dois são 2 tesouros, né, de natureza completamente diferente, evidentemente, embora pertencentes de algum modo ao mesmo gênero. Anatomy of Melancholy é um longo ensaio, que partindo da ideia de um tratado médico, o sujeito acabou fazendo um livro que é tão rico em sugestões e mais sábio do que os ensaios de Michel de Montaigne. Praticamente não há assunto humano sobre o qual Robert Burton não tenha dado alguma sugestão nesse livro. Este é uma maravilha, é uma joia, não deixe de ler isso de maneira alguma. Quanto ao segundo livro, o On Growth and Form, de Darcy Thompson, este é também um livro de mais alto valor, e é um estudo sobre a analogia entre as formas biológicas e as formas físico-químicas. Não é um livro de discussão com a teoria da evolução, mas ele coloca uma dificuldade enorme para a teoria da evolução, que no fim das contas a gente chega à conclusão que se houve uma evolução animal, tem que ter havido também uma evolução das formas físico-químicas, o que seria uma coisa muito difícil de se descobrir. O livro é um livro enorme, mais de 1000 páginas. Agora parece que saiu uma edição resumida, 300 e poucas páginas, mas eu não tenho. E o outro eu também jamais terminei de ler. É um livro tão cheio de coisa, e você leva muito tempo para ler, embora seja muito bem escrito. E não é um livro assim para amadores, é um livro para quem tem sólido conhecimento científico em várias áreas. Que esse Thompson ele domina 5 ou 6 áreas de conhecimento aí, brincando. Eu nunca terminei de ler esse livro, mas eu percebo claramente a importância dele. Qualquer hora eu vou fazer um exame mais aprofundado e, se for o caso, comentarei alguma coisa. Quanto ao livro The Shape of Ancient Thought, A Forma do Pensamento Antigo, parece ser um livro muito importante, mas eu não o li, acabei de encomendar. Então, agradeço aí ao Felipe Ortiz a sugestão. Muito bem. Aqui tem uma carta do Rafael Balerone. Gostei muito do seu texto Adeus, Mundo Ateu. Nesse texto você foi capaz de sintetizar e expressar ideias de certa forma difusas que eu possuía sobre a essencialidade da religião para fornecer a base moral adequada às pessoas. Principalmente a passagem sobre o vício de abstratismo impressou fantasticamente minha noção de e daí se o sujeito é ateu, desde que siga os princípios morais religiosos. Por outro lado, gostaria de perguntar a sua opinião sobre outros aspectos da religião, o aspecto litúrgico, dos ritos e o procedimento dogmático. Apesar de reconhecer certa necessidade do aspecto litúrgico para certos grupos de fiéis, considero a ênfase de tal aspecto absolutamente desnecessária e inadequada. Inclusive, foi a razão do meu afastamento da religião. Já em relação ao dogmático, tive sérias discussões com freis e freiras sobre dogmas da religião e sobre a necessidade de filiação a uma certa etiqueta religiosa. Bom, muito bem. A liturgia e o dogma são coisas completamente diferentes e não tem um jeito de a gente resumir tudo numa resposta só. Quer dizer, a liturgia não é nada mais do que a repetição de certos atos ou palavras fundamentais que expressam os símbolos básicos da religião.
Veja, quando as pessoas dizem que são contra a liturgia, você esquece que, por exemplo, na igreja protestante também tem liturgia. Tem a liturgia da palavra. Quer dizer, uma liturgia que não implica nenhum gesto, né, quer dizer, mas a simples recitação, a simples leitura da Bíblia é litúrgica, porque é a repetição do símbolo. Se você abolir completamente a liturgia, acaba a religião. A liturgia é a própria religião nesse sentido. Né? Quando Cristo, na Santa Ceia, diz, fazer isto em memória de mim, ele está dizendo que é para repetir aquilo exatamente como foi feito. Tá certo? Então, não tem como apagar isso aí. Quer dizer, a liturgia, de certo modo, é a essência da religião. Agora, existe um formalismo maior, um formalismo menor na repetição da liturgia conforme as igrejas. Por exemplo, uma coisa muito interessante é você ver a missa na igreja ortodoxa russa, grega, romena, etc., onde você segue vamos dizer, aquele protocolo litúrgico, mas tem margem para muita improvisação. As pessoas não ficam paradas durante a missa, elas andam, elas podem falar, elas você não tem aquela rigidez do rito romano, tá certo? Na igreja romena, eu até assisti lá uma missa em que o padre, no meio da missa, ele acenava para as pessoas que entravam, acenava, sorria para as pessoas que entravam. Então, existe um informalismo maior na igreja ortodoxa. Por outro lado, a igreja protestante reduz a liturgia à leitura do livro sagrado. Tudo isso é possível, e eu não saberia ter uma opinião sobre o que é melhor, o que é pior. Aliás, eu acho que nessas questões de tal envergadura, a opinião pessoal da gente pouco conta. Mas se você levar a palavra liturgia no seu sentido correto, ela é a própria essência da religião. Não tem como aboli-la. Quanto ao aspecto dogmático, o que é o dogma? O dogma é uma transposição verbal, das experiências fundamentais que deram origem àquela religião. Quer dizer, certas experiências passaram do Cristo sobre a terra, os milagres que ele operou, a sua morte e ressurreição, etc. Tudo isso formam um conjunto de acontecimentos. Esses acontecimentos é que são, vamos dizer, a essência da religião cristã. E destes acontecimentos se produz então um testemunho. Esse testemunho é passado às gerações seguintes e ele então se torna objeto de fé. A fé não significa necessariamente a crença numa doutrina. A fé é sobretudo a confiança na pessoa. Quando você acredita, por exemplo, os camaradas que acreditam no parto virginal de Maria, não acreditam nisso como uma doutrina, acreditam num depoimento feito pela própria Maria, tá certo? Desde que você não tem motivo algum para duvidar da honestidade ou da sanidade da testemunha, tá certo? A qual deu provas mais que suficientes de santidade. Então, a confiança naquela pessoa é que se torna esse elemento de fé. Mais tarde, é a confiança que as pessoas depositam na própria pessoa de Jesus Cristo. Quando ele pergunta às pessoas, quem sou eu? E o indivíduo responde, você é o Filho de Deus vivo, você é o Logos encarnado, etc. Então significa que eu estou confiando que você é isso, porque você diz que é isso e você age como se fosse. Tá entendendo? Então, note bem que esse tipo de confiança é a base de todo o testemunho histórico. Todo testemunho histórico, em última análise, se baseia na confiança que você tem num testemunho humano ou num documento que é apenas a versão escrita de um testemunho humano. De modo que vamos dizer, a confiabilidade que está implícita na fé religiosa, ela não é maior e não é mais arriscada do que a confiabilidade que você tem em qualquer testemunho histórico. Quando esse pessoal que fala, opõe-se a fé e razão, fé e ciência, isso é tudo um bando de analfabeto. A pessoa não tem a menor ideia do que estão falando. Né? Quer dizer, tomam fé e razão no sentido definido mais modernamente por Kant. Quer dizer, Kant toma a fé como crença sem, vamos dizer, fundamento objetivo. Quer dizer, uma crença que é livre, você é livre de acreditar ou não acreditar. Não é isso? E muito bem, a liberdade jurídica de crer ou não crer é uma coisa, agora a liberdade científica é outra.
Né? Você, para descrer de alguma coisa, você, para colocar em dúvida um testemunho, você tem que ter razões. Precisa ver se você é mais confiável do que a testemunha. Agora, se você acha que o testemunho do Rodrigo Constantino é mais confiável que o da Virgem Maria, você segue dele. Tá certo? Eu acho que é o contrário. Né? Mas, no fim, a fé é simplesmente isso, a confiança que você tem na pessoa. Quer dizer, se o homem anda sobre a terra, conversa com você, fala com as pessoas, mas opera milagres, ressuscita os mortos, etc, etc, e ele diz, eu sou o Verbo de Deus encarnado. Então, por que você há de desconfiar do homem que fez tudo aquilo? Você não tem razão para isto, tá certo? Então, esta é a confiança, quer dizer, porque eu fiz isto e mais aquilo, você acredita em mim, naquilo mais que eu estou dizendo que posso fazer. Quer dizer, esse não é é o mesmo nível de confiabilidade que uma criança tem no pai. Se o pai deixa a criança sozinha em casa, diz, você fica aí que eu já volto. Eu volto em meia hora. Mas se o pai demorar 40 minutos, a criança não vai desconfiar que o pai atraiu, vai continuar confiando. Não há irracionalidade nenhuma nisso aí. E dizer que isso aí é uma crença sem fundamento, isso sim é que é sem fundamento. Agora, à medida que o tempo passa, este conteúdo inicial da fé vai sendo, vamos dizer, objeto de discussões. E à medida que tem discussões, é preciso, então, esclarecer qual é o sentido exato da fé. Quer dizer, nós temos fé nisto e não naquilo, nós acreditamos nisto e não naquilo. Né? Quer dizer, às vezes os próprios, vamos dizer, adversários da religião fazem certas cobranças. E, em função dessas cobranças, foi que se desenvolveu o dogma. Quer dizer, é engraçado que o dogma surge em resposta aos críticos da religião. E, em seguida, eles reclamam que a religião é dogmática. O dogma não é senão uma tentativa de expor em linguagem racional, organizada, o conteúdo inicial, vamos dizer, da confiança em Nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? É claro que essa transposição doutrinal, ela é problemática em si. Ela é tão problemática que ela já surge de um problema, ela surge da oposição que tem à religião. Se ninguém tivesse reclamado contra a religião católica, não existiria nenhum dogma católico. Durante vários anos e vários séculos, praticamente não havia dogma nenhum. Quer dizer, havia a confiança direta, né, no testemunho dos apóstolos, os quais, por sua vez, tinham confiança no testemunho do próprio Jesus Cristo e da Santa Virgem. Aos poucos é que o conteúdo cognitivo deste ato de confiança foi sendo transposto sob forma doutrinal. Então é importantíssimo entender isso, que a religião não é a doutrina. A religião é aquela experiência originária, vamos dizer, dos acontecimentos miraculosos e da confiança que esses atos inspiram naqueles que são ou beneficiados por eles ou que os assistem. Tá certo? Isso é que é a religião. O dogma é uma expressão muito secundária. O dogma não é a religião, ele é uma tradução doutrinal da religião. Tá certo? E, evidentemente, essa tradução é absolutamente necessária, por quê? Por causa das discussões e por causa das objeções. Porém, em seguida, o próprio fato de você responder às objeções é usado como objeção. Quer dizer, quando o nego diz, a religião é dogmática, eu digo, mas a religião não é dogmática porque quer. Foram vocês que transformaram, que nos obrigaram a expor isto num dogma. E agora estão reclamando, não? Então, agora, é preciso entender que o dogma em si, ele não é a religião, ele é apenas a transposição doutrinal da religião. Então, eu também não vejo como se livrar do dogma assim, a longo prazo. Quer dizer, enquanto a experiência inicial da religião está viva e presente, ninguém vai pensar em fazer aquilo um dogma. Por exemplo, se você confia no seu pai te deixa esperando Meu pai fazia muito isso comigo quando eu era criança. Ele tinha viajado de trem, ele me deixava sentado no trem e ia no bar tomar café. E dizia, você fica aí que eu volto. Nunca me passou pela cabeça que ele fosse me largar ali. Né? Mesmo que o trem saísse em movimento, eu sabia que ele estava por ali. Agora, se alguém me disser, você confia no seu pai, prove isso aí. Mas, vamos dizer, o testemunho dele é prova de si mesmo. Quer dizer, o indivíduo tem confiabilidade, a gente confia nele porque ele nunca mentiu, nunca nos fez uma sacanagem, nunca nos abandonou ali, então você confia. Né? Então, não é exigível que haja na religião um nível de confiabilidade maior do que existe na ciência histórica, não faz o menor sentido. Então, se você for transformar numa doutrina
a confiança que você tem no seu pai, na sua mulher. Quando você sai, como é que você sabe que a sua mulher não está transando com o vizinho? Tá entendendo? Você, na verdade, não sabe, você apenas confia. Tá certo? E sem esta confiança, a vida da sociedade humana seria impossível. Você leia o livro do Alain Périfitte, A Sociedade de Confiança. A confiança é a base da sociedade humana. Tá certo? Então, não tem o menor sentido você exigir que a religião te dê provas maiores do que você exige, vamos dizer, para a subsistência da própria sociedade. Quer dizer, essa crítica aparentemente racional, ela não tem fundamento racional algum. Ela é uma transposição, vamos dizer, de um tipo de certeza limitado que existe em ciência física, que também é uma certeza inteiramente condicional e provisória. Você está exigindo este tipo de certeza de um outro tipo de conhecimento, que é aquele que fundamenta a sociedade humana. Quer dizer, se fosse preciso provar tudo, a sociedade humana seria impossível. Então, esse nível de confiabilidade é suficiente não só para a sociedade, para a história, mas também para a religião. Quer dizer, esses negros ficam falando, existe a fé é irracional e nós estamos do lado da razão. Eles provam que, primeiro, não sabem o que é razão, são completamente irracionais, confundem a prova científica com a confiabilidade socialmente necessária, né, e exigem que uma coisa seja a outra, e não percebem que estão exigindo uma coisa inteiramente absurda e infantil, na verdade. Bom, espero que com isso tenha respondido a pergunta do Rafael Balerone. Muito bem. Agora, aqui, Cláudio Miranda, de Petrópolis. Pergunta, faz algum tempo, quero lhe escrever. Primeiro, para agradecer por todo esse trabalho que você vem fazendo e esclarecer os que ainda podem ser esclarecidos. Também para colocar questões e ideias. Para começar, gostaria de saber como você responde a uma crítica que a esquerda, principalmente a cristã, entre aspas, costuma fazer ao capitalismo, de que ele, para funcionar bem, precisaria que as pessoas sejam gananciosas, egoístas, competitivas, consumistas, sem compaixão, pelo menos compaixão com os menos desfavorecidos. Bom, se o capitalismo fosse assim, não duraria um único dia. Por quê? Porque a base do capitalismo é a confiança que as pessoas têm umas nas outras. Tá certo? E por que você vai confiar num sujeito, tá certo, que você sabe que é mau, ganancioso, consumista e sem compaixão? Como é que você vai confiar num nego desse? Se a pessoa não der sinais de ser um bom cidadão, uma pessoa de boa conduta e de bom sentimento, você não vai confiar nela, porra. Quer dizer, essa objeção é idiota em toda a linha. Quer dizer, são pessoas que inventam um capitalismo na cabeça deles, inventam um modelo de capitalismo, tá certo? E não se perguntam se aquilo poderia funcionar. Quer dizer, esse capitalismo, veja, são pessoas que raciocinam, eu sempre digo isso, o brasileiro sobretudo tem muita mania de raciocinar assim. Ele pega as definições das palavras e raciocina a partir das definições de palavras e aplica as conclusões pelo domínio dos fatos. Quer dizer, isso é uma confusão de palavras e coisas. Se você disser que o capitalismo é um regime baseado na competição, bom, isso não está errado. Isso não é uma definição do capitalismo, mas é uma das propriedades do capitalismo, a existência da competição. Então, baseado no fato de que existe essa propriedade, você concebe um modelo de capitalismo que é inteiramente fundado nessa propriedade. Tá certo? Note bem que até aí você está raciocinando apenas a partir de palavras. Tá certo? E você cria esse modelo de capitalismo e em seguida você o critica e diz que aquilo é mal. Agora, para você sair desse curto-circuito verbal, você precisa pensar se aquele modelo que você concebeu a partir de uma simples definição verbal poderia existir na realidade. E a resposta, no caso, é evidentemente não. Tá certo? Você vê, se você for der um pulo até o Ceasa ou qualquer mercado, tá certo? Você vê um comerciante gritando assim pro outro, quanto custa tal coisa? Você deve dizer o preço. Manda tantos quilos, tantas toneladas para mim, te pago no dia tal. Tá certo? Nunca ninguém duvidou disso aí. E se não houver esse ato de confiança, se tiver que haver controle de tudo, o mercado para. Tá certo? Agora, por que você vai confiar em quem você sabe que não presta? Tá certo? Então, vamos dizer, a unidade intrínseca do capitalismo e dos valores morais, tá certo? Sobretudo nos valores religiosos, é uma realidade histórica. Quer dizer, o capitalismo surge exatamente, o capitalismo moderno surge exatamente nos Países Baixos, dizer, após a reforma protestante, porque após a reforma você a igreja não tinha mais chefe. Quer dizer, tinha uma igreja em cada esquina e cada igreja fazia
que bem entendia. E isso realmente fomentou, tá certo, o capitalismo. Por quê? Porque as pessoas tinham que aprender a confiar umas nas outras. Elas não tinham mais a garantia de uma instituição, vamos dizer, que as governasse a todas. Então isso estimulou, vamos dizer, não só a iniciativa individual, mas o surgimento da confiança, tá certo? E fez com que as sociedades se tornassem muito mais integradas, tá certo? Então, na verdade, o capitalismo o próprio Adam Smith dizia que o capitalismo se baseia em valores morais que ele não pode criar, que ele tem que encontrar pronto, que vem de uma situação anterior. Quer dizer, aí você tinha 1,5 milênio de cristianismo quando surge esse movimento, então, capitalista moderno. Tá certo? E surge também espontaneamente. Ele é criado pela confiança, não é que ele necessita da confiança. Ele é um efeito da confiança, tá certo? E a confiança implica, evidentemente, algum conhecimento sobre a conduta do cidadão. E se você sabe que é um nego egoísta, que só pensa nele mesmo, tá bom, o que você vai fazer? Você vai fugir dele, pô. Você vê, também é preciso ver que no Brasil, né, existe muita gente assim, quer dizer, a classe mais rica no Brasil, ela às vezes corresponde a este modelo, tá certo? Mas o Brasil, evidentemente, não é um país tipicamente capitalista, tá certo? Ao contrário, o Brasil tem um capitalismo travado, tá certo? Pelo intervencionismo estatal onipresente e pelos controles estatais. E por que precisa de tantos controles estatais? É porque as pessoas não confiam nem mesmo em si próprias. Elas mesmo querem ser, vamos dizer, dominadas e fiscalizadas por uma autoridade, porque elas sabem que não prestam. Todo mundo sabe que o brasileiro é o povo mais dinheirista do mundo. O brasileiro não pode dizer que o brasileiro só pensa em dinheiro, porque ele também pensa em sexo. Mas se tirar o sexo, ele só pensa em dinheiro. Ou como dizia o Milor Fernandes, nem ele pensa em falta de dinheiro. Então, são pessoas obcecadas. E isso aí é um dos motivos do atraso brasileiro. Quer dizer, se você não tivesse de tantas pessoas de baixíssimo nível moral, tá certo? Egoístas, pueris, na verdade, porque egoísmo é uma coisa de criança, tá certo? A criança é naturalmente egoísta, um bebê é totalmente egoísta, porque ele nem sabe que os outros existem, ele é o centro do mundo, ele é o umbigo do mundo, tá certo? À medida que você cresce, a sua individualidade, a sua personalidade, ela vai crescendo, ela vai abrangendo, de certo modo, outras pessoas que ficam, vamos dizer, como extensões suas, né? A sua mulher é uma extensão sua, a sua família é uma extensão sua, os seus amigos são uma extensão sua, tudo aquilo faz parte do seu mundo. Tanto faz parte do seu mundo que quando uma dessas pessoas morre, tá certo? Você fica triste, você perde alguma coisa, você se sente empobrecido. Então isso tudo faz parte da sua personalidade, tá certo? Então, vamos dizer, você não pode ser um sujeito egoísta no sentido individualista, não querer repartir nada com mais ninguém, porque senão você não pode nem ter família. Tá certo? Então, vamos dizer, o egoísmo é uma atitude pueril que o ser humano naturalmente acaba superando através da sua convivência na sociedade. Tá certo? Então essa ideia aí é simplesmente uma estupidez. Então, o Cláudio Miranda, o Cláudio ainda observa que mesmo que o capitalismo fosse tão ruim, quer dizer, qual é a prova de que o socialismo é melhor? O socialismo é o único regime que conseguiu matar de fome 30 milhões de pessoas de uma vez só. No famoso grande salto para a frente do Mao Tse Tung, que foi a coletivização da agricultura, morreram 30 milhões de pessoas de fome, tá certo? E na União Soviética a fome foi tanta que ela se tornou uma arma estratégica. Quer dizer, Stalin usava a proibição de entrada e saída de alimento para matar populações inteiras. Quer dizer, coisas desse nível. E você vê na China até hoje, a China mesmo, tendo essa abertura para o capitalismo nos últimos 10 ou 15 anos, a China ainda está numa miséria, ainda carrega um legado de miséria do comunismo, que é uma coisa inimaginável no Ocidente. Tá certo? Então, quer dizer, qualquer sujeito que tenha uma mentalidade socialista, ele não tem autoridade nenhuma para criticar o capitalismo. Quer dizer, quando o sujeito falar isso, quer saber, manda a merda e pronto. Não fica discutindo mais com esses caras, porque não adianta discutir com o comunista, é perder tempo. Muito bem. Agora vamos aqui, uma pergunta do Rodrigo, da Aletéia Importadora. As questões proibidas, como as chamava Voegelin, teriam em sua origem alguma relação com o hábito maçônico separar os grandes mistérios dos pequenos mistérios? A resposta é não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Quer dizer, as famosas questões proibidas, elas surgem, sobretudo, a partir da formação do moderno método científico, que o método científico, ele, para funcionar, ele tem que recortar um pedacinho da realidade, fazer abstração de milhões de coisas, e praticamente criar um modelo hipotético, tá certo? E raciocinar só dentro dos dados que caibam nesse modelo hipotético. Isso quer dizer que a ciência não estuda a realidade concreta. A realidade concreta é vamos dizer, o acontecimento acompanhado de todos os seus componentes acidentais, sem os quais ele não poderia acontecer. Né? O que a ciência faz? Ela recorta esses acidentes e fica só com aquilo que corresponde mais ou menos à definição da esfera científica considerada. Então, de cara, a ciência não dá conhecimento da realidade, a ciência dá conhecimento de aspectos hipotéticos e convencionalmente recortados da realidade. Mas uma vez que se concebeu esse método, tá certo? Ele, no instante seguinte, já se tornou, em vez de um método, se torna um princípio. E na hora que se torna um princípio, ele proíbe a investigação do que quer que não caiba dentro do método. Quer dizer, é uma forma de império da burrice. Né? Quer dizer, a ciência moderna veio junto com uma burrice absolutamente formidável. Um dos porta-vozes notáveis desse dogma da burrice foi Kant. Com aquele negócio de que não, nós só conhecemos os fenômenos, não podemos conhecer as coisas em si, etc, etc. Quando isso é uma bobagem. Quer dizer, você acha que agora eu estou falando num fenômeno de telefone ou num telefone? Estou num fenômeno de computador ou num computador? Eu estou aqui sentado num fenômeno de mesa, sentado num fenômeno de cadeira, né? Com um fenômeno de mesa cheio de fenômenos de papel dentro de mim, eu estou com essas coisas dentro de mim. Essa ideia da coisa em si é estupidez. Eu sempre achei que Kant, vocês vão estranhar, mas Kant era burro. Era burro. Eu sei tudo que eu estudo dos textos dele, eu estudei muito Kant. No começo fiquei muito impressionado com aquilo, porque era difícil. A hora que eu entendi o negócio, eu vi que praticamente não havia nada ali para entender. Que aqui era uma série de pegadinhas, vamos dizer, sem grande proveito, tá certo? Mas Kant ficou então como uma espécie de guardião do portal que não deixa as pessoas irem além do mundo dos fenômenos ou das aparências. Né? Então é daí que surgem as tais das questões proibidas. Quer dizer, tudo aquilo que vai além dos fenômenos, tal como entende Kant, é proibido de você investigar. Isso aí, esse Kant passa esse legado para o positivismo, tá certo? E essa mentalidade positivista, nesse sentido, ela está espalhada até hoje, até entre os seus inimigos, seus irmãos inimigos. O pessoal liberal odeia o positivismo, mas, em geral, na sua concepção do conhecimento, são positivistas no sentido kantiano da coisa. Muito bem, depois prossegue aqui o Rodrigo. Há autores como Thomas Molnar, que consideram o neoplatonismo como uma fonte perene de erros filosóficos. Também ele cita aqui Irving Babbitt, que identificava o epicurismo e o estoicismo como as duas matrizes geradoras de todas as ideias maléficas no plano moral e político. Olha, eu estou convencido de que nenhuma doutrina por si, tá certo? Pelo seu conteúdo, tem o poder de gerar tantos efeitos maléficos. O que gera efeito maléfico não é o conteúdo da doutrina, por mais absurdo que ela seja, é a estrutura interna da doutrina. Porque você, para absorver uma doutrina filosófica, você tem que aprender a pensar como ela, tá certo? Mas na hora que você imita o conteúdo, você absorve o conteúdo das ideias, você está absorvendo a forma, a estrutura, o modo de raciocinar, de perceber, de sentir, de imaginar, etc, etc. Então, uma doutrina filosófica, nesse sentido, funciona como se fosse um programa de computador, independentemente do conteúdo. Mesmo que você não concorde com o conteúdo, só para você absorver o conteúdo, você teve que aprender a se amoldar àquela forma, tá entendendo? Esta forma, ela, exatamente como um programa de computador, ela pode conter contradições internas que paralisam o seu pensamento e paralisam a sua percepção de uma série de realidades. Exatamente como um vírus de computador. Então, existem teorias inteiras que são vírus de computador, tá entendendo? Então, como você vê, agora quando o Richard Dawkins inventa a teoria dos memes, que diz que as ideias se propagam como vírus de computador, tá, é claro que isso se aplica, por exemplo, essa ideia do Richard Dawkins, ela é um vírus de computador, tá certo? Ela se propaga automaticamente e imbeciliza milhões de pessoas.
Quer dizer, se as ideias se propagassem, se todas as ideias se propagassem como vírus de computador, nenhum computador humano funcionaria, nós já estaríamos paralisados há muito tempo, e nós não temos a possibilidade de trocar o nosso HD. Tá certo? Então, a teoria dele, de certo modo, ela já contém em si mesmo seu próprio desmentido. Porque se ela própria é um vírus de computador, então o máximo que ela pode fazer é estragar o nosso HD. Agora, quando diz que as teorias são vírus de computador, bom, ele que fale por si. A sua teoria é um vírus de computador. Mas existem outras ao longo da história que também são vírus de computador. E eu acho que o epicurismo é uma delas. Eu chamo de vírus de computador uma teoria, quando é que é aplicada até suas últimas consequências, leva a contradições intoleráveis e se come a si mesma, de algum modo. Só que para você chegar até essa contradição final, seguindo o fio da meada, pode levar muito tempo. Tá certo? Então, essas contradições profundas, que não são as contradições de aparência, não é o conteúdo da doutrina, é a forma lógica interna dela. Essas contradições, elas podem ser passadas de geração em geração, e se propagar imbecilizando milhões de pessoas. Então, eu não sei se eu poderia acusar disso o neoplatonismo, ou o epicurismo certamente sim, tá certo? A influência do epicurismo ela vai muito além do que as pessoas imaginam. Até eu dediquei 2 ou 3 capítulos do meu livro Jardim das Aflições justamente a isto. Quer dizer, o epicurismo é uma teoria inteira, na sua estrutura lógica, ele é inteiramente absurdo. Mas é absurdo em cada linha. Mas são tantos absurdos que, vamos dizer, entope o seu pensamento. Quer dizer, você identificar um erro é fácil, vamos dizer, mas uma sequência formidável de erros você não pega. A partir da hora que você absorveu aquilo, mesmo não gostando, aquilo já está te fazendo mal. Muito bem. Aqui uma carta do professor Benê Barbosa. Suas colocações são sempre precisas sobre o controle social. Gostaria, se possível, que o senhor fizesse um paralelo, uma análise sobre as sempre presentes campanhas anti-tabagista, anti-obesidade e anti-armas. Ele assina aqui, ele avisa, em tempo, eu sou obeso, fumante e bem armado. Faz muito bem. Estou com o senhor, professor. Tem toda a razão. Agora, essas campanhas todas, o objeto delas, o alvo, o pretexto, o assunto delas não interessa. O que interessa é o fato de que elas sempre alertam a população contra algum risco hipotético, prometem uma defesa contra esse risco, tá certo? E, em nome dessa oferta de defesa, cria uma série de controles sociais absolutamente totalitários. Isso é sempre assim. Então, vamos dizer, a obesidade é um pretexto, as armas são um pretexto, o tabaco é um pretexto. Né? Por exemplo, você vê aqui, o pessoal dizia que o fumo causa asma, tá certo? E o país o Estado americano que mais baixou controles antitabagísticos mais ferozes nos últimos 20 anos, e onde diminuiu para 1/3 o número dos fumantes, foi a Califórnia. Mas enquanto o número de fumantes diminuía para 1/3, o número de casos de asma quadruplicava. Então isso é uma questão de método científico elementar, quer dizer, se suprimida a causa, o efeito se multiplica, então aquela não era a causa, evidentemente. Do mesmo modo, o famoso câncer pulmonar, não existe a menor prova, mas a menor prova de conexão entre fumo e câncer pulmonar. Tá certo? Ele pode ser um elemento que contribui, se somado a não sei quantos outros elementos, etc, etc, etc. Mas ele em si, quando aparece seu cigarro, o fumo causa câncer pulmonar, isso é mentira, isso é propaganda enganosa. Quer dizer, se você espremer o nego, numa ação judicial, prove isso, ele não vai poder provar. Tá certo? Então significa que os ministérios da saúde do mundo e a própria Organização Mundial de Saúde estão fazendo propaganda enganosa. Agora, por trás disso, você tem o dinheiro das indústrias farmacêuticas, que um ramo de atividade onde infinitamente mais rico e poderoso do que as coitadas fábricas de cigarro, tá certo? E que exercem uma função controladora no mundo, que eles são os donos da saúde. Aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o que a indústria farmacêutica não gosta, a DEA, que é a Drug Enforcement Administration, proíbe. A DEA proíbe uma série de medicamentos bons e libera uma série de medicamentos letais. Tá certo? Isso acontece. Porque esses negócios, essas pastilhinhas para deixar de fumar, tem várias delas que matam as pessoas. Tá certo? Não é matam ao longo de 40 anos. Porque, por exemplo, eu fumo há 45
anos 3 maços de cigarro por dia. Tá certo? Então, quando você chega aos 60 anos, bom, você vai ter um pouco de pigarro, evidentemente, isso aí não tem como escapar. A grande porcaria é isso aí. Agora, 45 anos, 3 maços de cigarro por dia, para você ter um pouco de pigarro depois de todo esse tempo. Agora, essas pastilhinhas não, você toma 3 meses depois, você está morto, pô. Eu não lembro o nome das marcas que fizeram isso, mas se for preciso, algum dia eu forneço isso. Então, todas essas campanhas são puro controle social. Tá certo? Note bem, mas não é controle social esporádico. O que existe atualmente em implantação no mundo é uma concepção global de civilização, no qual uma elite internacional prescreverá condutas para toda a humanidade. E condutas que saem da cabeça deles, porque eles acham que são mais do que gênios, eles acham que são profetas, tá certo? Que têm na cabeça a solução de todos os males humanos e que todo mundo tem que viver do jeito deles. As pessoas que reclamam, por exemplo, que a religião controla a vida das pessoas, você não sabe o que é controle, rapaz. Não tem a menor ideia do que é controle. Controle você vai ver agora. Agora que vai ver o que é bom para tosse. Né? Então, eles têm o poder, vamos dizer, de proibir uma coisa e tornar outra obrigatória. Como, por exemplo, tem uma carta que eu nem lembro de quem é. Tá aqui, tem o carta do Júlio Severo. A carta é muito longa. Não dá para ler a carta aqui, mas é muito interessante. Eu estou até capaz de colocar. Isso aqui tem que sair no Mídia Sem Máscara. Alertando sobre esta lei que proíbe manifestações de homofobia. Tá certo? Quer dizer, o que é homofobia? Quer dizer, você não. Note bem, se você define o homossexualismo como uma opção por um determinado tipo de prazer, que reconhece o direito àquele prazer, tá certo? O direito ao prazer é coextensivo ao direito à repugnância. Né? Isso quer dizer, por exemplo, você tem o direito de comer abóbora. Eu não posso nem ver abóbora. Né? Então eu tenho repugnância para abóbora. E outro gosta, tá certo? Então, se existe o direito ao prazer, existe o direito à repugnância. Existem pessoas que não por ser neuróticas, mas por natureza delas, elas têm uma repulsa física. Por exemplo, de se aproximar de alguém do mesmo sexo. Por exemplo, se vocês lerem as memórias do nosso grande escritor, Graciliano Ramos, tá certo? Ele, quando ficou na cadeia, tá certo? O maior horror que ele tinha era da aproximação dos homossexuais. Ele chegava a ficar sem comer porque tinha um cozinheiro gay ali, né, todo efeminado, e o Graciliano ele tinha repugnância física disso, é uma coisa que ele não podia controlar. Se o homossexual não pode controlar o seu desejo homossexual, por que o outro vai ter que controlar a sua repugnância? A coisa em si é absurda. Agora, o pior desta lei é que é o seguinte, se ela proíbe manifestações de homofobia, quer dizer, de repulsa à homossexualidade, mesmo que, vamos dizer, a expressão da afetividade homoerótica se dê dentro de um templo religioso, tá certo? Ou em qualquer outro lugar público. Isso quer dizer que pode entrar 2 viados numa igreja, ficar lá se amassando, tá certo? E o padre que mandar eles parar vai para a cadeia. Isso é gravíssimo. Claro que isso aí não é uma lei feita para beneficiar os homossexuais. Note que eu seria a última pessoa a aceitar qualquer perseguição que fosse a sujeito por causa da sua conduta sexual. Para mim, a ideia em si já é repugnante, né? Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, não sou autoridade nenhuma para mandar as pessoas fazerem assim um assado, tá certo? Nunca suportei na minha vida gente falando mal dos outros por causa de conduta sexual, não aguento isso, tá certo? Mas aqui não se trata de proteção ao homossexualismo. Por que não se trata do homossexualismo? Proteção. Porque, pense bem, quantos homossexuais no mundo sentem a necessidade urgente de trocar carícias dentro de uma igreja? Você vê que isso aí é uma fantasia sexual muito rara, né? Todo mundo prefere na cama, na boate, na rua, né? Na praia. Por que tem que ser dentro da igreja? Agora, se for dentro da igreja, né, ninguém vai poder reclamar. Então, quer dizer, para proteger o direito que suposto direito que os homossexuais teriam de expressar os seus desejos dentro de um recinto específico, que é a igreja, então você cria uma lei que proíbe a igreja de exercer um direito elementar. Quer dizer, que é o direito de exigir que no seu templo, que é um lugar de culto, as pessoas se comportem de acordo com o culto. Ora,
Por exemplo, se você é membro de um clube de futebol de botão, tá certo? Que direito tem você de chegar lá e usar as mesas para jogar bilhar, tá certo? E atrapalhando os negros que querem jogar futebol de botão. Quer dizer, se você está no clube de futebol de botão, é para se comportar como um jogador de futebol de botão. Agora, se você é membro de uma igreja católica, ou protestante, ou de uma sinagoga, você está lá para se comportar de acordo com a regra do catolicismo, do protestantismo ou do judaísmo, é a coisa mais óbvia. Esse direito será eliminado. Então, isso não tem, na verdade, nada a ver com o homossexualismo. Isso é um ato de genocídio cultural. Isso significa destruir uma comunidade a partir da destruição da sua cultura. E note bem, as pessoas que ficarem discutindo homossexualismo diante disso estão perdendo o seu tempo. Estão caindo numa armadilha. Porque o que está em jogo não é o homossexualismo. O homossexualismo não tem nada a ver com a história. Tá certo? O que tem que ver é com a destruição da comunidade cristã, judaica, etc., etc., através da guerra cultural. E isso já está mais do que provado pela história. Quando você começa com a destruição cultural da comunidade, daqui a pouco começa a destruição física. Na verdade, a destruição física de cristão, e em menor escala de judeu, já começou. Você tá entendendo? Quer dizer, no mundo islâmico comunista, eles matam cristão pra caramba, tá certo? E na Europa, o esporte da moda é bater em judeus, tá entendendo? Então, os judeus, como são sempre minoria, né? Onde você tem lá, sei lá, tem 1000 caras da outra comunidade, tem 3, 4 judeus, e acaba sempre se ferrando, tá entendendo? Então, isto aqui é guerra cultural, isso é genocídio cultural. Veja, acabar com o homossexualismo nós não vamos, ele existe desde que o mundo é mundo, existe também no reino animal. Eu já vi filme lá, o gurilão comendo o gorilinha desesperado, entendeu? Quer dizer, mal acabou de nascer, já tem aí um gorila em cima dele. Isso eu vi no filme, entendeu? E não é gorila cativeiro, não, é pegar ele na selva. Então, se tem até no reino animal, acredito que nós vamos acabar. Agora, não vamos conseguir acabar. Mas acabar com este movimento, nós temos que acabar. Porque este movimento não é para a defesa dos homossexuais, isso é para a destruição das comunidades religiosas. Tá certo? E para o aumento do poder da elite governante mundial autonomiada. Porque alguém aí votou em alguém para presidente do mundo? Não. Mas os caras já se autonomearam presidente do mundo. Quer dizer, a ONU já tem resolução dizendo que no prazo tal de 10 anos tem que virar um governo mundial. Então, ninguém elegeu essas pessoas. As pessoas foram constituídas pelos governos das nações, tá certo, como representantes do governo das nações, e agora estão destruindo o governo das nações e criando outro governo no lugar deles. Isso aí, nós temos que lutar contra isso aí, por todos os meios possíveis e imagináveis. Vamos ver se tem alguém na linha aí. Olha, aqui tem, só para avisar, aqui tem uma carta do Marcelo Bernardes Fernandes, com Z no Bernardes e Z no Fernandes, portanto é em espanhol. A sua carta é muito interessante e eu pretendo lê-la inteira, mas não vai dar para fazer mais isso nesse programa, então eu vou ficar para o próximo. Vamos ver se tem alguém na linha aí. Oi, Olavo. Oi, quem é? Aqui é Alexandre Fraguglia, aqui de Liverpool, na Inglaterra. Tudo bem? Tudo bem. Minha pergunta é o seguinte, a questão da moral, né? Todo indivíduo se baseia na questão moral, né? E subsequente à sociedade. Como é que você vê a democracia atual hoje em dia, principalmente nos Estados Unidos e aqui na Europa, já que se permite um monte de coisas como pornografia, o uso de drogas, e a própria manipulação das leis, né, pelo poder jurídico. Veja, o problema não é a permissão, tá certo? O problema é a repressão do contrário, como exatamente no caso do homossexualismo, tá certo? Uma coisa é você deixar de perseguir a conduta homossexual, uma coisa é permiti-la. A outra coisa é você botar na cadeia quem é contra ela. São duas coisas completamente diferentes. E eu acho que a simples permissão, até a permissividade, ela por si não destrói a democracia. Ao contrário, porque a maioria do povo sempre vai seguir, vamos dizer, a moral tradicional. Quer dizer, existe um certo padrão de normalidade que ele continua sempre em vigência, desde que as entidades religiosas, entidades conservadoras, tenham os meios de continuar repassando a sua tradição, de geração em geração. Então a maioria nunca vai aderir à maluquice, tá certo? E os direitos da minoria, acho que nós temos que assegurá-los sempre. Eu acho que qualquer
minoria, por mais maluca que seja, a gente tem que assegurar os direitos dela. Agora, o que não pode é você proibir as pessoas de ser contra aquilo. Tá certo? E esta que é a nuance que os caras estão introduzindo agora. Né? Então, quer dizer, não é que eles estão liberando a conduta homossexual, ela, na verdade, sempre foi liberada. Essa ideia de que homossexuais são perseguidos. Eu acabei de ler um livro aqui sobre sobre o homossexualismo em Nova York nos anos 20. Aquilo era geral, os caras estavam por cima da carne seca. Saiu um outro livro aí também, acho que nas malhas de Hollywood, saiu até uma edição brasileira, que mostra que em Hollywood jamais houve repressão ao homossexualismo, ao contrário, os homossexuais mandavam naquele negócio. Entendeu? Então eu acho que todo grupo, por diferente que seja, tá, ele tem que ter lá o seu espaço preservado. Tá certo? O que não pode é permitir que esses grupos sejam usados como instrumentos para o crescimento de um controle social contra a maioria. Isso aí realmente não pode. Tá certo? Isso aí ameaça destruir a democracia, mas muito rapidamente. Tá certo? Começa com o negócio do controle do vocabulário, não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, não pode dizer aquilo outro. Então, meu Deus do céu, antigamente você tinha... Né? Hã? Seria o relativismo total, né? Não se pode... Não, é o relativismo obrigatório, entendeu? É o relativismo absoluto obrigatório. Quer dizer, você não pode dizer mais que 2 mais 2 são 4, porque isso se torna tirânico, né? Então, o pessoal usa o pretexto de relativismo para impor uma autoridade absoluta. E isso que pode realmente destruir a democracia e está destruindo. E as pessoas têm que tomar consciência disso muito rapidamente e, sobretudo, parar de discutir o conteúdo de cada coisa, tá entendendo? Porque não é porque é lei antitabagístico, anti-homofobia, o conteúdo interessa. Se não for contra uma coisa, vai ser contra outra. Agora estamos discutindo, por exemplo, proibição da pessoa dar perfumada, entrar perfumado no elevador, ou então proibição de ser gordo. Qualquer coisa serve como instrumento. Entendeu? Quer dizer, é apenas tratar de proliferar controles sociais e impor, vamos dizer, contravalores, impor valores absurdos, inventar da cabeça desses meia dúzia de bilionário maluco, que domina desses organismos internacionais, e domina através do financiamento das ONGs. Então esses camaradas eles acham que tem a solução para todos os problemas humanos e eles inventam as formas mais estapafúrdias e destrutivas, tá certo? Tentando impor realmente uma nova ordem, tentando modificar a natureza humana. Então isso é realmente um risco para a democracia. Agora, a questão da pornografia e do consumo de drogas, qual que é a base moral para se permitir mesmo o uso controlado? Não, são duas coisas diferentes, porque eu nunca soube ninguém que, quando ele tivesse assassinado alguém porque leu a revista Playboy. Se ele leu a revista Playboy, ficou maluco, matou a pessoa. Agora, cocaína sim, você cheira a coca, você fica doido e pode matar pessoas. Então, eu sou contra a repressão à pornografia, mas sou a favor do isolamento dela. Quer dizer, você não pode expor isso para todo mundo, isso é para um público muito específico, quem quer aquilo tem direito àquilo, tá certo? Mas você não pode tornar a pornografia obrigatória. Né? Que é o que estão querendo fazer agora, pô. Quer dizer, não só a pornografia, você veja, na Holanda já tem o partido pedófilo, aqui você tem um movimento pedófilo importante. Eu tenho certeza que antes de 10 anos a pedofilia não só estará liberada, como ela será protegida por lei, exatamente como acontece com o homossexualismo, que a tendência é exatamente essa. Então você não vai poder nem chamar mais os negros de pedófilo, a palavra pedófilo vai ser proibida, você vai ter que... Né, como é que é? É um amor com defasagem geracional. Vai ter que já dizer assim, a palavra pedófilo é pejorativo, então, é preconceito, não pode chamar os caras de pedófilo. Aos pouquinhos vamos voltando aos tempos de Nero, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Nero, Herodes e companhia. Exatamente, estão todos aí de novo. Né? Pois é. Aí, olha, esse governador da Bahia, né, esse folião maluco, tá certo? Esse sujeito é a reencarnação do Nero. Né? Ele é capaz, sei lá, agora, depois dessa bagunça toda que ele fez lá, né, empurrando a mulher para dar um beijo lésbico na mulher do ministro, na frente de todo mundo, né? Então agora só falta mesmo tocar fogo na cidade para se divertir, pô, né? Porque esse sujeito é louco, eu não tenho a menor dúvida. Esse Jacques Wagner é um bêbado e louco, tá certo? Eu acho que ele não tem a menor ideia do que ele faz, não. Bom, então vamos ver se tem outra pessoa na fila aí. Ok, abraço. Um abração, tudo de bom. Até mais, tchau. Alô? Alô? Não, no momento não tem ninguém na fila. Mas enquanto isso, vou tentar responder a cartinha aqui do Luiz Valério, que pergunta
qual seria a prioridade, no estudo das obras do Mário Ferreira dos Santos, qual seria a prioridade, a ordem de leitura? Tá certo? Ora, o próprio Mário já resolveu isso de alguma maneira, né, porque ele dividiu, denominou a grande obra dele, a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, que tinha 56 volumes. E ele dividiu essa em 3 séries. Tem a primeira série introdutória, que começa com filosofia e cosmovisão e termina com a filosofia concreta. Depois, uma série intermediária que trata de vários problemas e temas separados, tá certo? Mais ou menos a esmo, só para ilustrar o que ele expôs nos primeiros 10 volumes. E depois a série final, que ele chama de Mateses Megiste, quer dizer, o grande ensinamento, tá certo? Onde ele cria vamos dizer, o sistema, um novo sistema das categorias, que funcionaria, segundo ele, como uma metalinguagem de todas as ciências. Então, a ordem de leitura é exatamente essa: ler primeiro os 10 volumes da série introdutória, começa com filosofia e cosmovisão, depois vem lógica e dialética, etc. A numeração é dada nas próprias obras dele. Tá certo? Então, ler por esta ordem. Tá certo? Filosofia e Cosmovisão não é um grande livro, eu acho um livro muito mal organizado. Mas no final tem 40 páginas essenciais, onde ele dá elementos muito importantes do pensamento dele. Tá certo? Lógica e Dialética é um livro mais introdutório também, mas ele começa a fazer um livro elementar e de repente ele coloca as suas teorias mais ousadas. Tá certo? Então também não é um livro muito organizado. Mas os volumes seguintes, sobretudo Filosofia da Crise, que acho que é o volume 8 da série, é um livro muito bem escrito. Porque o Mário, muita coisa que ele escreveu não foi escrita, foi ditada. E gravado em aula e transcrito. Então tem uma certa bagunça. Mas de qualquer modo, seguir a ordem de exposição dele é a sugestão. Disso aqui, o Luiz Valério avisa que a dica que eu tinha dado, dialética do conhecimento, do André Marques, não é dialética do conhecimento, é dialética da afirmação. Tem toda a razão, já estou ficando velho gaga. É dialética da afirmação que se chama o livro. Tá certo? Depois vem o outro que chama O Ser e o Espírito. Tá certo? Então, é desse mesmo livro que eu estava falando. Vamos lá. Muito bem. Eu acho que o nosso tempo acabou. Acabou mesmo. Vamos ler só mais uma rapidinha. Aqui, Daniel P. Suas críticas ao desconstrucionismo me chamaram muita atenção. Estudo comunicação social na PUC Minas e é impressionante como essa coisa do desconstrucionismo é introjetada na nossa mente. Começa desde os primeiros dias de aula, citações clássicas de Nietzsche. Ao longo do curso vem Kant, Deleuze, Guattari e toda a galerinha nessa linha. Então ele me pede algumas sugestões de livros que serão críticos dessa corrente. Existem 2 livros muito importantes para isso aí, Daniel. Um chama-se At War with the Words, Em Guerra com a Palavra. O nome do autor é R.V. Young, Y-O-U-N-G. Não deixe de procurar esse livro, At War with the Words. E o outro é Against the Construction, escrito por John Ellis, E-L-L-I-S. Olha, eu acho que esses 2 livros bastam para resolver o problema, porque esse negócio de desconstrucionismo é tão absurdo que a pessoa só adere a ele por vontade, por um ato de vontade. Tá certo? Na verdade, as pessoas os aderentes dessa escola estão pouco se lixando se aquilo é verdade ou não. Porque pela própria teoria deles não existe verdade nenhuma, existe somente a vontade de poder. Então o que eles escrevem não é para provar nada, não é para dizer verdade nenhuma, é apenas para impor uma linguagem do jeito que eles a entendem. Quer dizer, é um ato de imposição tirânica, totalitária, disfarçada em ciência. Tá certo? De certo modo, este modo de pensar é o modelo dessa nova ordem mundial, é o modelo dessa imposição de comportamento que nós estamos vendo em todos os setores da vida social, dia a dia. Então, isso aí, toda esta nova ordem, vamos dizer,
que vai se impondo mais ou menos no modelo aí do Admirar Mundo Novo, tudo isso tem um modelo, tá certo, mental nessas escolas de pensamento, sobretudo Heidegger, Deleuze, essa gente toda. Esses são os pais do mundo que está se formando diante de nós. Mais uma cartinha aqui. Jaime Kopstein Primo. Há pouco me inteirei da polêmica que se estabeleceu entre você e um articulista do site do Diego Casagrande, aqui do Sul, que é o Rodrigo Constantino. Ora, sou um homem simples e me faltam as luzes necessárias para meter meu bedelho na questão. Mas se você me permite abusar do seu tempo escasso, gostaria de to make a point. Esse seu antagonista é vidrado no Karl Popper. E o referido cidadão é o guru do George Soros, através da sua Open Society. Essa gente não é boa companhia para ninguém. Ora, você tem toda a razão, Jaime. Esse Karl Popper tinha um excesso de merda na cabeça, entendeu? O famoso argumento dele contra o historicismo, que está no livro da miséria do historicismo, esse argumento me impressionou muito durante algum tempo, né? Porque ele argumenta assim: qualquer previsão histórica é impossível, porque para saber o que vai acontecer na história, você precisaria saber hoje o que as pessoas vão saber amanhã. Quer dizer, você já precisaria ter os conhecimentos que você ainda não tem. Então, isso aí não é um argumento, isso é uma pegadinha, tá certo? Porque, claro que você não tem hoje os conhecimentos que você terá, tá certo? Mas todos nós somos capazes, vamos dizer, de esboçar as linhas de desenvolvimento possíveis da ciência, tá certo? Com uma certa margem de erro, e na verdade nós não apenas podemos fazer isso, como fazemos o tempo todo, né? Quanto à famosa questão do método popperiano, né, que é aquele método da falseabilidade e tal, né, aquilo, pensando bem, é um nada. Aquilo é um item pequenininho de dentro da dialética de Aristóteles, que ele fez um forrobodó em cima e quis transformar no único método científico aceitável. E o livro dele, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, está, para mim, entre os piores livros do século XX. Que eles fizeram a lista dos 10 piores. Eu não digo que pega o primeiro lugar, mas o quarto ou quinto ele pega. Porque o Popper, ele simplesmente não entendeu uma linha do que ele leu de Platão e Aristóteles. Ele só faz confusão. Quer dizer, ele comete erros elementares de interpretação dos filósofos, mesmo com o que ele está lidando. Quer dizer, o Popper, nesse sentido, é um amador. O Popper é um sujeito. Ele tinha alguma formação em lógica, mas como filósofo é um homem de 15ª categoria e só pode impressionar mesmo jumento do terceiro mundo. Né? Muito bem. Então, com isso, encerramos o nosso programa. Até a semana que vem. Muito obrigado a todos.